E para quem esperou, olha a gente aqui de novo. Eu sou o chefe Michel de Fiore e tô aqui para trazer para vocês hoje, no Cozinha Sem Noção, uma receita bem divertida. Vamos fazer hoje os docinhos de copinho. Brigadeiro de copinho, beijinho de copinho e bicho de pé de copinho. É bem divertido e você pode usar em festa de aniversário, chá de bebê, onde você quiser. Eu sou Michel de Fiore e esse é mais um Cozinha Sem Noção. Então, vamos começar o programa. A primeira receita que eu vou passar para vocês é o brigadeiro de copinho. É só prestar atenção porque o método é bem simples. Chefe, eu sei fazer brigadeiro, né? Sabe mesmo? Brigadeiro tem algumas técnicas, eu vou explicar para vocês o porquê. Então vamos lá. Para o brigadeiro você vai precisar de 2 colheres de sopa rasas de margarina, 2 colheres de sopa de cacau em pó. Se eu não tiver, posso usar o chocolate em pó solúvel. 1 lata de leite condensado. 1 caixinha de creme de leite. Chocolate granulado à vontade. E se eu quiser, eu posso aromatizar esse brigadeiro ou com um pouco de essência ou com um pouquinho de conhaque. Eu vou usar essência. Processo simples, mas com alguns segredos. Primeiro passo. Eu vou colocar a manteiga na panela e vou amolecer a manteiga no fogo. Não preciso derreter, mas sim amolecer a manteiga. Ela vai me facilitar muito na hora de misturar os outros ingredientes. Certo? Já comecei diferente do que muita gente faz brigadeiro. Ó, ela amoleceu, começou a desmanchar, eu já coloco o chocolate em pó ou o cacau em pó e baixo o fogo. É muito importante que eu cozinhe esse doce em fogo baixo, para que ele não queime, porque brigadeiro queimado vai ficar com aquela aparência açucarada e não vai ser legal. Vou colocar o leite condensado, sempre com fogo baixo. Vou incorporar os ingredientes. O meu aqui já vai dar uma outra cara. E aqui sim, eu vou passar pelo processo normal de preparar um brigadeiro. É misturar sempre por cerca de 8 a 10 minutos em fogo baixo até que esse brigadeiro comece a soltar do fundo da panela. Brigadeiro muito espesso passou do ponto. Não é isso que eu quero. Eu quero um brigadeiro cremoso. Mesmo quando eu for enrolar esse brigadeiro, porque até aqui eu posso fazer a receita normal para enrolar. Eu só vou cozinhar ele um pouquinho mais, de 10 a 12 minutos, mas mesmo assim sem deixar ele ficar aquele brigadeiro firme. O brigadeiro ele firma depois que ele esfria. E eu quero um brigadeiro macio, não uma bala de caramelo. Então aqui, vamos cozinhar mais ou menos uns 8 a 10 minutinhos, que vai ficar assim. Desse jeito. Tá vendo? O brigadeiro, ele ainda tá mole, mas se eu passar a espátula, eu consigo ver o fundo da panela. Esse é o processo de caramelização do açúcar do leite condensado. Parei aqui. Interrompo, experimento. Tá vendo? Tiro do fogo. Ah, mas tá mole. Não tá. Mesmo que eu vá enrolar esse brigadeiro, ele já deu ponto. Eu não preciso ficar com mais tempo ele no fogo. Tá vendo? Eu tiro do fogo, dá para ter uma visão melhor. Eu passo a espátula e eu consigo ver rapidamente o fundo da panela. Tá no ponto. O que eu vou fazer aqui? Agora, se eu quiser aromatizar, eu vou aromatizar. Eu vou colocar aqui essência de avelã. Para dar um gostinho mais ou menos parecido com aquele creme famoso que é de chocolate com avelã. Agora eu vou misturar o creme de leite. Tem que ser o creme de leite de caixinha, porque além dele ter uma textura ideal para que o meu creme fique bem cremosinho, ele não tem o perigo de talhar com a temperatura. Então é o creme de leite de caixinha ou HT. Caixinha de 200 ml, 200 gramas. E vou misturar nesse
brigadeiro. Agora eu não consigo mais enrolar esse brigadeiro, porque esse creme de leite vai me dar a cremosidade que eu preciso. Então eu misturo bem. Se eu quiser mais escuro, posso pôr um pouco mais de cacau. Posso utilizar o achocolatado? Pode, mas ele vai ficar com um gosto mais açucarado. O achocolatado tem muito açúcar. Então o legal é fazer ou com chocolate em pó solúvel ou com cacau em pó, que vai dar um sabor mais específico e mais intenso. Eu vou despejar parte desse creme em uma travessa untada, levemente untada, não preciso untar muito, para que ele esfrie e vá ganhando cremosidade. Então, vou deixar aqui, vou colocar um pouquinho em um potinho para servir individualmente. Enquanto ele esfria, a gente vai passar para a próxima receita, que é o beijinho de copinho. Segunda receita, o beijinho de copinho. Vamos pegar os ingredientes? Vamos lá. Para ele você vai precisar de 2 colheres de sopa de margarina, colheres rasas, 1 lata de leite condensado, 100 gramas de coco ralado, seco, 1 pitada de cravo em pó e 1 caixinha de creme de leite. Basicamente o mesmo processo para fazer o brigadeiro. Vou colocar a manteiga. A panela já estava quente, por isso tem esse barulhinho. Vou colocar o leite condensado. Como a manteiga já está derretida, já vai misturar mais facilmente. Fogo baixo sempre. Vou colocar o coco ralado, metade, para aromatizar o meu cozimento. A outra metade eu vou colocar depois que o meu doce já estiver chegando no ponto. Isso vai manter um pouco mais a crocância do coco seco. Mesmo processo. Aqui de 6 a 8 minutos, ou para enrolar de 8 a 10 minutos. Chega um pouquinho mais rápido do que o brigadeiro ponto. E aí vai ficar assim. Desse jeito. Tá vendo? Ele já começa a borbulhar, já começa a ficar um pouco mais sequinho. Que é aquele processo de caramelização do açúcar que eu estava falando outra vez, do açúcar do leite condensado. Então, ó, comecei a mexer, a cor do fundo da panela começou a aparecer, já atingiu o ponto que eu preciso desse doce. Aqui tá quase. Vendo? Porque para passar é rapidinho, então sempre muita atenção e mexendo sempre. Deu. Apago o fogo. Tirando, eu já consigo ter um controle maior de ver o fundo da panela. Tá vendo? Já chegou no ponto. Vou colocar o restante do coco ralado, deixar um pouquinho só para enfeitar. Vou misturar bem esse coco. Vou aromatizar com um pouquinho de cravo em pó. Pouquinho. O cravo é bem forte. Se eu gostar mais de cravo, põe um pouco mais de cravo. Se eu não gostar de cravo, não ponho cravo. Mas vai dar um gostinho bem específico de festa. Depois um pouquinho, misturo o creme de leite.
Mesmo esquema. Vou colocar em uma travessa levemente untada. E um pouquinho no copinho. Enquanto ele esfria, a gente prepara tudo para fazer a última receita, que é o bicho de pé de copinho. Já foram duas, faltam só uma. Rapidinho de fazer, né? Então, pera aí. E a última receita, o bicho de pé, que na verdade é um brigadeiro de morango, bem rapidinho de fazer também. Olha os ingredientes como são bem pouquinhos também. 2 colheres de sopa rasa de margarina, uma lata de leite condensado, um envelopinho de gelatina de morango, 2 a 3 colherinhas de água e uma caixinha de creme de leite. Só isso. O processo? Vai falar que você não aprendeu ainda, hein? Vamos lá. Mais uma vez. Aqui é sua parte. Coloco a manteiga. Deixo ela dissolver. Não precisa ela ferver. Só manteiga ou margarina. Só para ela amolecer. Pega as 2 colherinhas de água, 2 colherinhas de sopa, mais ou menos uns 10 ml, 20 ml. E dissolvo essa gelatina. A margarina já começou a desmanchar. Baixo o fogo. Por que fogo baixo? Porque queima, açucar o doce e ele fica duro. A gente quer um doce macio. Amoleci, eu coloco leite condensado. E esses docinhos são bem caros quando a gente vai comprar por aí em padarias, em docerias. E ele é baratinho de fazer, não leva nada muito diferente, nada muito caro. Normalmente coisas que a gente tem em casa. Misturei a manteiga e o leite condensado. Vou dissolver aqui também a gelatina, porque eu não quero que ela espesse como uma gelatina, e sim só dê o sabor. Então aqui esse calor do cozimento vai me ajudar a desmanchar esses grumos de gelatina. Mesmo esquema, de 6 a 8 minutos, de 10 a 12 minutos para enrolar, até ele começar a despregar do fundo da panela. Mesmo esquema que a gente já viu nas outras 2 receitas. Então, depois que ele cozinhar, ele fica assim. Desse jeito. Vendo? Ele espessa, a gelatina vai até me dar uma certa diferença, mas com o calor eu vou ficar sem gruminho nenhum. Apareceu o fundinho da panela, tiro do fogo baixo. Fogo baixo. Porque depois se alguém vir reclamar pra mim que o brigadeiro queimou, eu vou falar, você estava com o fogo alto. Fogo baixo. Paciência para sair um doce bem legalzinho no ponto. Agora, o creme de leite. Se eu quiser aromatizar um pouco diferente, Michel, o que eu faço? Põe um pouquinho de geleia de morango. Vai ter uns pedacinhos. Misturou, 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 misturou. Pronto. Homogeneizou. Misturadinho por igual. Mesmo processo. Refratário um pouco untado. Espalhe. E doce no potinho. Esse potinho que eu estou usando, ele tem uma porção para uma pessoa. Se eu quiser fazer para festinha, eu posso usar copinhos menores. Pronto. Vou esperar esfriar para estabilizar e volto com os 3
pra gente simplesmente enfeitar e degustar. Rapidinho. E tá aí o resultado de mais 3 receitinhas pra vocês. Um programinha bem especial hoje, hein? Vou explicar pra vocês o que eu fiz na decoração. Os de coco, tanto no copinho quanto no pote para mais pessoas, eu coloquei coco ralado. Você pode colocar também um coco ralado queimado, alguma coisa do tipo que dê alguma corzinha. No brigadeiro, eu coloquei o chocolate granulado. Você pode usar também aquelas bolinhas crocantes que muita gente está usando. E no de morango, eu coloquei uma geleia, mas também posso colocar uns pedacinhos de fruta ou algum desenho, algum detalhe que deixe realmente com uma carinha mais animada, coisa de preferência na corzinha vermelha. Bem divertido. A mesma apresentação em potinhos e a mesma apresentação em potinhos maiores. Então é o seguinte, aqui porçõezinhas individuais e aqui porçõezinhas para dividir com alguém, que eu duvido que você vá dividir. Então, faz a receita, escreve pra gente e também entra em contato com o Receitas Demais. Lá você pode ver várias receitas, www.receitasdemais.com, e também dizer que aqui é uma produção do Insane Ideas. Sempre uma ideia legal para você. Eu sou o chefe Michel de Fiore e esse foi mais um Cozinha Sem Noção.